Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa aula, nós vamos trabalhar com esses três conceitos de tema, problema e hipóteses de pesquisa. Bom, antes de a gente iniciar, eu quero começar pelo final, com a ideia de hipóteses, que é o que a gente vai trabalhar mais na aula de hoje, para a gente entender esse conceito e qual a relação com os outros dois que a gente verá na sequência. Bom, a gente pode considerar a hipótese como um enunciado geral que estabelece relações entre as variáveis. Tá? E basicamente, essa hipótese ela serve como uma solução provisória de um determinado problema de pesquisa. Ela vai ter o caráter explicativo e também preditivo, no sentido de que ela vai cumprir, de certa forma, aquelas funções almejadas pela ciência de explicar a relação entre dois fenômenos e mesmo, a partir dessa explicação, ser capaz aí de predizer a ocorrência de determinados fenômenos a partir da observação de fenômenos correlatos, os chamados fenômenos explicativos. É muito importante a gente ter em mente que uma hipótese, ao ser formulada, ela deve manter aí uma coerência externa e também uma coerência interna. Então, essa hipótese que vai ser uma resposta, ainda que temporária, para um determinado problema de pesquisa, ela deve manter uma coerência externa, no sentido de que ela deve ter algum grau de coerência, vamos dizer assim, com o que a gente observa na realidade, então a partir da observação dos fatos, então ela não deve ser contraditória àquilo que a gente observa empiricamente, então essa é a ideia de coerência externa, e também ela deve manter a coerência interna, ou seja, primeiro, ela deve ter um rigor lógico na sua formulação, ela não pode ser uma hipótese que se autocontradiga, e também ela não deve conflitar com outros elementos do sistema teórico. Ou seja, se eu tenho outras explicações associadas a essa hipótese, ela não pode ser incoerente com o corpo teórico do qual ela faz parte. Tá? E o principal elemento da hipótese é que ela deve ser passível de verificação empírica, ou seja, diferente de um axioma da lógica ou da matemática, que é um pressuposto em que a gente assume como verdade e depois desenvolve todo um raciocínio a partir disso, no caso da hipótese não. A hipótese ela precisa ser verificada empiricamente para ser comprovada ou refutada, porque só a partir de então, a partir da comprovação, é que a gente pode elaborar novas formulações teóricas a partir de hipóteses que se mostraram verdadeiras. Então, hipóteses que vão se mostrando falsas do ponto de vista do experimento, da observação empírica, dos métodos que são aplicados para investigar na realidade essas hipóteses, a ocorrência das relações previstas pela hipótese. Se elas se mostram falsas, a gente vai descartando essas hipóteses e elas não vão fazer parte do conjunto de elementos teóricos. Mas a partir do momento que elas vão sendo comprovadas, a gente vai tomando esse conhecimento e vai incorporando no sistema de teoria de uma determinada área do conhecimento. Bom, aqui a gente também tem os outros dois conceitos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Aqui todos eles estão interrelacionados, por isso que a gente está tratando todos eles na mesma aula. Bom, primeiro, o que é um tema de pesquisa? Basicamente, ele é um objeto de interesse do estudo. E ele, via de regra, vai ter um caráter mais abrangente. E ele vai servir de base para a gente formular um problema de pesquisa. Então, a gente pode pensar que dentro das ciências econômicas, um objeto de interesse de estudo possa ser a política monetária do Banco Central do Brasil, por exemplo. Mas mesmo assim, isso é muito abrangente, porque a política monetária do Banco Central vai envolver um monte de coisas, não só a definição da taxa de juros dos títulos públicos, mas também como é que ele vai atuar no mercado aberto, no mercado de câmbios, como que vai regulamentar todo o sistema financeiro nacional e assim por diante. Então a política monetária ela é muito abrangente nesse sentido. E o problema de pesquisa, ele justamente vai colocar com precisão aquilo que vai ser estudado em cada projeto de pesquisa, uma monografia, numa dissertação e assim por diante. Então, o problema de pesquisa, ele vai especificar exatamente o que vai ser estudado e vai expor qual é a dificuldade que se pretende resolver. Essa dificuldade ela pode ser uma dificuldade em termos de explicar um fenômeno da realidade que ainda não é muito compreendido, ou
pode ser uma dificuldade teórica, né? Ou seja, existem lacunas na teoria, aquilo que não foi elaborado de maneira convincente, ou que precisa ser trabalhado ainda, tá? E a especificação do problema de pesquisa visa justamente, né, resolver essa dificuldade. Então, a gente pode definir um pouquinho melhor o que é um problema de pesquisa, né, que é a partir dele que a gente vai elaborar as hipóteses, né, como um enunciado, que ele é claro, né, compreensível e também operacional. Né? Por que ele é operacional? Porque ele já vai indicar também exatamente que tipo de pesquisa vai ser realizado e o que vai ser investigado. Né? Então é um tipo de questionamento que se faz, mas que também já direciona, né, exatamente que tipo de método vai ser utilizado, né, o que especificamente vai ser investigado pelo pesquisador. Tá? Então, é um enunciado, né, que requer necessariamente, né, uma solução através da pesquisa e dos procedimentos científicos e vai explicitar também a relação, né, de dois ou mais fenômenos, né, fatos ou variáveis. Ainda a gente vai estudar o que são variáveis, né, mas estabelece essa relação entre os fatos e que permite, né, uma investigação sistemática, controlada, empírica e crítica, né, no sentido de que a gente pode discutir a sua formulação, se ela é coerente, né, com a teoria ou com o conhecimento anterior, se ela é coerente com as observações empíricas e assim por diante. Tá? Então a ideia do problema de pesquisa, se a gente volta para aquele exemplo da teoria macroeconômica, especificamente sobre a política monetária, tá? A gente poderia estar interessado em estudar especificamente, né, a política, né, de estabelecimento ali de qual vai ser a taxa de juros básica da economia ou a taxa de juros que vão incidir sobre os títulos do governo federal brasileiro. Tá? Então, eu vou estabelecendo ali relações, né, mais específicas, eu vou delimitando qual que vai ser a abrangência da pesquisa e eu tenho que colocar especificamente qual é o problema de pesquisa. Tá? Então, eu poderia estabelecer um problema de pesquisa na forma de pergunta, como a gente vai ver mais adiante, para verificar se, né, os crescentes déficits orçamentários do governo federal levam, né, a um aumento da taxa de juros básica da economia. Então, aqui eu estabeleço, né, a relação entre dois fatos, né, déficit orçamentário e o aumento, né, a variação da taxa de juros dos títulos públicos. E aí eu vou investigar. Né, esse problema ele permite essa verificação sistemática, controlada e empírica da relação entre essas duas coisas. Bom, por outro lado, né, a gente pode também pensar em tipo de enunciados que não compõem o problema científico. Então é muito comum, principalmente em jovens pesquisadores, né, que haja uma confusão entre o que é um problema científico e aquilo que são perguntas, né, que podem ser válidas em termos de produção do conhecimento, mas que não configuram, né, um problema científico. Tá? Então, basicamente, são aqueles tipos de enunciado para os quais não há maneira de verificação empírica. Tá? Então, esse é um demarcador muito importante, né, para definir o que é um problema científico e o que não é. E principalmente aqueles que envolvem juízos de valor. Tá? Então, isso não faz parte aí do âmbito da ciência. Tá? Então, por exemplo, aqui eu trago duas questões, né, que não são problemas científicos. A primeira delas diz o seguinte: a liberdade ela é mais importante do que a saúde? Tá? Então aqui a gente tem um dilema filosófico, moral, ético, né, que não vai se resolver pela observação sistemática da realidade, pelo o emprego ali de métodos científicos, né, seja por experimentação, por observação. Então esse tipo de pergunta ela não faz parte, né, que tem uma valoração, o que é mais importante, o que é melhor, o que é bom, o que é ruim. Tá? Então esse tipo de pergunta não faz parte, né, da configuração aí de um problema de pesquisa das ciências. Segunda, né, que também envolve aí um certo juízo de valor, está mais próximo, né, dos assuntos da economia, pergunta se o Estado, né, deveria investir mais em educação do que em assistência social. Tá? Então, esse tipo de pergunta, né, que tem aí um peso, né, uma decisão política, né, um dever, ele, né, acaba não fazendo parte. A gente pode observar se o Estado investe mais ou menos, né, pode fazer outras associações, mas essa pergunta especificamente, né, ela não se configura num problema de pesquisa das ciências. Tá? Então, aqui são alguns exemplos no livro que eu recomendo para vocês lerem. Também tem mais exemplos para vocês entenderem, né, o que é
uma pergunta que se configura um problema de pesquisa científico e uma pergunta, né, que envolve aí um enunciado que não permite essa verificação empírica e, portanto, não vai conformar aí um problema de pesquisa das ciências. Bom, aqui a gente também tem uma série de perguntas, né, que permitem a gente verificar, né, se aquele problema que a gente está formulando para a nossa pesquisa científica, se ela tem validade ou não. Tá? Então, essas questões elas são bastante interessantes porque ela permite a gente se autopoliciar no sentido de verificar se o que a gente está estabelecendo como um problema de pesquisa de fato é um problema científico. Tá? Então, a primeira coisa que se coloca é que se ela pode ser enunciada como uma pergunta, né? Ou seja, esse problema de pesquisa pode ser enunciado como uma pergunta. Não necessariamente tem que ser assim. Né? Um problema de pesquisa ele pode ser colocado num parágrafo, em mais de uma frase, né? Mas geralmente a gente vai estar tentando, através da pesquisa científica, responder a um questionamento. Tá? Então, por mais que não seja obrigatório apresentar um problema de pesquisa na forma de pergunta, é muito comum que isso aconteça, porque isso deixa muito claro, né? Volta para aquela questão da exposição clara e compreensível do que está sendo investigado, né? Numa determinada pesquisa científica, tá certo? Além disso, a gente tem que verificar se contém, né, conteúdos e métodos científicos explícitos ou implícitos. Tá? Se relaciona dois ou mais fenômenos, né, entre si, depende da complexidade da pesquisa que está sendo tratada, né, mas pelo menos dois fenômenos têm que estar relacionados, né, num problema de pesquisa. Se ele pode ser investigado de forma sistemática, controlada e crítica. Tá? E também, o mais importante, se ele pode ser verificado empiricamente, né, ou seja, se a gente pode observar na realidade, né, aquilo que a gente está se propondo a responder com esse problema de pesquisa. Tá? Bom, é a partir dessa pergunta, né, esse problema de pesquisa, que a gente vai formular as hipóteses, né, que nada mais são do que respostas temporárias para essa questão que a gente formulou e essa hipótese que vai ser colocada à prova, através, né, da observação ou do experimento, né, ou seja, do emprego do método científico para a observação da realidade. Basicamente, uma hipótese, né, ela tem um formato, se não exatamente como esse, que está na primeira linha aqui, né, Cx então Y, mas algo similar. Né? Então, voltando àquele nosso exemplo anterior, né, a gente poderia trabalhar com a hipótese de que o aumento, né, dos déficits orçamentários, né, obrigam o Comitê de Política Monetária do Brasil a elevar as taxas de juros para que, né, os títulos do governo sejam atrativos para os investidores privados, uma vez que, né, o crescente endividamento leva ao aumento dos riscos, né, para o investidor. Então aqui a gente tem uma hipótese estabelecida por um problema de pesquisa anterior, que não necessariamente é Cx então Y, né, ele pode ser um pouquinho mais elaborado, com algumas condicionantes, mas de qualquer forma, né, ele tem essa estrutura de apresentar uma resposta suposta, né, provável e provisória, e que vai ser colocada à prova, né, a partir da investigação. Então a diferença entre o problema de pesquisa e a hipótese é que o problema ele vai se configurar numa sentença interrogativa, enquanto a hipótese ela é uma sentença afirmativa, que é uma resposta temporária que vai ser colocada à prova. Tá? Então a hipótese ela é um enunciado conjectural da relação entre duas ou mais variáveis, né, que, como a gente já mencionou lá no início, né, ela tem que ser passível de verificação empírica. Tá? Então essa é a diferença fundamental aí entre problema de pesquisa, né, que é uma pergunta, né, para a qual se propõe uma investigação para responder, e a hipótese é a resposta temporária, né, para essa questão, que vai ser colocada à prova a partir da investigação empírica. Bom, aqui a gente tem alguns requisitos, né, de uma hipótese científica. Então, da mesma forma que a gente tem lá critérios de validade de um problema de pesquisa, a gente também tem alguns critérios, né, de validade de uma hipótese científica. Então, a primeira delas é que ela tem que ser formalmente correta, ou seja, do ponto de vista da lógica, né, ela não pode conter contradições, né, ou ambiguidades, ela tem que ser bastante precisa. Então, do ponto de vista formal, ela tem que estar correta. Além disso, ela tem que ter conteúdo semântico, né? Ou seja, ela tem que estabelecer relações entre fenômenos e tem que utilizar aquele sistema de conceitos que a gente viu na aula anterior, né? Ou seja, ela vai trabalhar com conteúdos teóricos, né, do conhecimento elaborado até então.
Então, eu vou estabelecer relação entre déficit orçamentário, taxa de juros e risco aos investidores. Então, todos esses são conceitos da teoria, né, que têm um conteúdo semântico e que especificam exatamente o que eu vou estudar. Tá? Então, não pode ser palavras criadas, né, pelo investigador. Ela tem que ter um conteúdo que faça parte aí desse vocabulário amplo, né, de uma determinada área do conhecimento. Além disso, uma hipótese ela tem que estar fundamentada em conhecimento anterior. Né? Então, não é só um exercício da criatividade ou da imaginação. Tá? Embora isso também vá desempenhar um papel na hora de formular uma hipótese. Mas ela tem que estar baseada, né, em estudos anteriores, para que, né, a gente possa formular uma hipótese que tenha justificativa, né, uma razão de existir, e não simplesmente, né, uma criação sem conexão com as pesquisas anteriores. E o mais importante é que ela tem que ser empiricamente contrastável, né, ou seja, eu elaboro uma hipótese, mas eu tenho que ser capaz, né, de verificar na realidade se essa hipótese se sustenta ou não. Então essa é a ideia de ser contrastável, né, com a realidade. Então esses são os requisitos aí básicos para a formulação de uma hipótese científica, que de certa forma está muito vinculado, né, com os critérios de validade também de um problema de pesquisa. Né? Já que basicamente o que a gente está fazendo é propor uma questão, né, uma pergunta de pesquisa, e a hipótese ela vem a constituir aí uma resposta temporária. Né? Então não tem como uma coisa estar desvinculada da outra. Né? Então é a pergunta e a resposta temporária que vai ser avaliada através da pesquisa empírica. Bom, qual a importância das hipóteses? Né? Então, dentro do processo de produção do conhecimento científico, né, as hipóteses elas funcionam como uma espécie de instrumento de trabalho. Né? Então, elas servem de guia, né, como está mencionado aqui mais abaixo, né, ela dirige a investigação científica. Tá? Ela permite também, a partir de uma hipótese, que à medida que ela vai se mostrando factível, né, a gente vai validando essa hipótese, a gente pode deduzir outras hipóteses derivadas dela. Né? Então é um mecanismo também de produção do conhecimento. Outra importância das hipóteses é que ela permite a teoria ser falseável, né, no sentido que a gente pode verificar se determinadas afirmativas, como as leis, né, as relações próprias estabelecidas na teoria, se elas são válidas do ponto de vista empírico ou não. Tá? Então, a gente vai voltar ainda no decorrer do curso a esse conceito de falseabilidade, né? Mas a hipótese ela vai desempenhar um papel fundamental para tornar, né, as teorias falseáveis. Além disso, ela permite a verificação empírica independente, né, de valores e opiniões pessoais, ou seja, a partir do momento que eu estou contrastando, né, com levantamento de dados, né, a partir de um método controlado, sistemático. Né? Então, as evidências elas vão aparecendo, né, e a gente vai tirando conclusões independente das opiniões pessoais. Né? Por mais que eu goste, né, da posição A ou da posição B, né, a partir do momento que eu estou observando os dados, eles estão me mostrando uma direção contrária àquela que eu tenho preferência, né, eu não posso deixar de reportar isso. Né? Então, a hipótese ela também auxilia, né, a uma objetividade maior na parte da condução, né, pelos pesquisadores na sua pesquisa. Além disso, né, eu posso deduzir manifestações empíricas e correlações a partir das hipóteses. Tá? Então, estabelecendo justamente, né, essas associações entre dois ou mais fatos. Né? Auxilia a confirmar ou a refutar uma teoria, então basicamente associado com essa ideia de falsibilidade, e incorpora a teoria de forma testável, né? Ou seja, a teoria ela vai estar num campo mais abstrato, de explicação de maneira mais generalista, né, entre causa e efeito, mas quando eu elaboro hipótese e faço, né, o teste empírico, é uma forma de eu trazer a teoria, né, em confronto com a realidade. Bom, além disso, a gente tem aqui algumas funções das hipóteses. Né? E antes de eu falar um pouquinho dessas funções, é importante a gente ter em mente o seguinte. A hipótese, dentro de uma pesquisa científica, ela pode ser formulada antes, né, de eu partir para a observação empírica, seja por experimento ou por observação, ou ela pode ser formulada a posteriori. Né? Via de regra, há uma preferência nas ciências que a gente formule antes de fazer a pesquisa, tá? Essas hipóteses, para evitar qualquer tipo de viés, né? No sentido de que, se eu for lá, né,
observo os dados e estabeleço, né, uma relação entre dois fenômenos ou entre os dois fatos, né, e estabeleço a hipótese depois, né, eu, na verdade, não estou criando uma explicação, né, senão eu estou observando algo, né, posteriormente. Então, isso pode induzir, né, a formulação de hipóteses a partir de uma observação de uma realidade. Né. Isso pode trazer algum tipo de viés na hora de... primeiro eu estabeleço os procedimentos científicos e depois eu vejo o que dá e aí eu faço a minha hipótese. Né? Então a hipótese ela não vai ser refutada, porque eu vou tirar ela a partir da observação dos dados. Tá? Então o ideal é que a hipótese ela seja formulada anteriormente e depois, né, a pesquisa empírica ela vai mostrar se essa hipótese é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? O que pode acontecer é que a gente estabeleça aí a observação, né, de dados e verifique a relação entre dois fenômenos. Né? Então, a partir daí a gente vai estabelecer, né, a relação entre dois fatos, como a gente observou em aulas anteriores. Eu posso até estabelecer uma hipótese a partir daí e ampliar, né, a gama de observações em estudos futuros, que daí eu já tenho, né, uma hipótese formulada a partir da observação da correlação entre duas variáveis, por exemplo, e aí eu parto, né, para uma expansão, uma amostra maior, um universo maior de dados, para verificar se essa hipótese se sustenta ou não. Tá? Então, ela foi formulada a posteriori num estudo menor, mas depois, quando eu vou para um estudo maior, né, eu já tenho a hipótese formulada. Então, eu posso dizer que ela foi estabelecida antes, né, de ir para o teste empírico. Tá? Então, é uma forma também de trabalho que é válida, né, no sentido de geração de conhecimento científico, de acordo com o que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, em relação às funções, né, das hipóteses, basicamente ela tem a função de dirigir a pesquisa científica, então isso vai também auxiliar a determinação dos métodos, né, então é justamente o que eu quero verificar se é verdadeiro ou não, então isso dá maior objetividade para a pesquisa científica. Eu vou organizar os métodos de observação ou de experimentos, né, de acordo com essa hipótese que eu quero testar. Também ela ajuda a coordenar os fatos já conhecidos, né? Então é uma forma também de eu resumir, generalizar, interpretar resultados a partir de hipóteses, né, que estabelecem a relação entre dois ou mais fenômenos. Então uma maneira bastante objetiva e resumida de apresentar, generalizar e mesmo interpretar os resultados da pesquisa. Tá? Bom, quais são as fontes das hipóteses? Né? Elas podem surgir aí, né, de várias fontes de inspiração, vamos colocar assim. Né? A primeira delas é o senso comum, ou seja, a partir da observação não sistemática, eu estabelecer uma possível relação entre dois fenômenos e depois eu parto para a verificação empírica, né, ou científica. Então eu posso elaborar hipóteses a partir disso, depois eu coloco elas à prova, né, por meio dos procedimentos científicos para validar ou refutar. A partir da observação, então eu trabalho com um conjunto de informações, eu observando, né, esses fenômenos, e a partir do momento que eu estabeleço, né, a correlação entre dois fenômenos, faço hipóteses explicativas. Né. Comparação com estudos anteriores, né, uma maneira bastante comum, né, de estabelecer hipóteses. Dedução lógica da teoria, né, então eu tenho uma teoria já elaborada, então a partir dali eu posso estabelecer hipóteses a serem testadas. A partir da cultura, então basicamente a gente vai ver lá no livro, né, que é uma confrontação entre a cultura ocidental e oriental, então isso também permite, né, ou inibe, a partir da visão de mundo, né, de cada uma das culturas, aquilo que vai ser objeto de pesquisa, né, ou vai inspirar hipóteses a serem testadas ou não. A gente pode fazer por analogia, então, por exemplo, né, a competição pela sobrevivência entre as espécies, né, da biologia serve de analogia para levantamento de hipóteses, né, da concorrência no mercado entre empresas. Né? Então, muitas hipóteses vão ser colocadas, né, por analogia para serem testadas. Pode vir através da experiência pessoal, então, por exemplo, né, um técnico experiente, né, que trabalha aí com os dados do IBGE há 20 anos, por exemplo, né, vai conseguir observar a relação entre diversos fenômenos e, a partir dessa sua expertise, formular hipóteses para depois serem testadas, né, a partir do método científico. E, além disso, a gente pode trabalhar com os casos discrepantes na teoria. Né? Então, eu tenho uma teoria geral, mas eu tenho casos, né, que são casos particulares, que não se adequam a essa explicação geral. Então, esses casos discrepantes pode ser também uma fonte, né,
de inspiração para a elaboração de hipóteses que são, né, respostas temporárias para aquilo que a teoria não dá conta e que vão ser testadas do ponto de vista empírico. Bom, nossa aula de hoje vai até aqui. Eu recomendo que vocês leiam o livro Fundamentos de Metodologia Científica, da Lacazzo e Marconi, especificamente o capítulo 6. Desejo aí a todos uma ótima semana de estudos e nos vemos na próxima videoaula.